Mais um artefato no ar e é hora de falar sobre arte, cultura e comportamento. No programa de hoje você vai saber mais sobre a arte da ourivesaria, vamos falar sobre a música e a antropologia, duas áreas que dialogam no trabalho de Meno Del Picchia, além de conhecer também o trabalho de artistas aqui da região. Eu tentei trazer muitas imagens mesmo, e descrever até de um jeito meio etnográfico, assim, algumas, mas descrever também sentimentos, né? A liberdade de criação. Essa sentar e deixar acontecer, sabe? Às vezes dá vontade de criar por criar, sabe? Parece que tá psicografando. E eu não tinha essa noção de que o rap era uma poesia num outro formato, né? Uma diferença assim que eu gostei muito era essa coisa de parque, praça. As pessoas realmente frequentavam esses lugares. Eu abro o programa com o trabalho da joalheira Valéria Bordim. Ela desenvolve e fabrica joias manualmente. Um trabalho contemporâneo que utiliza técnicas milenares. Bom, eu queria conhecer um pouco mais mesmo do seu trabalho como joalheira, né? Então, acho que primeiro eu queria saber como é que surgiu o seu interesse, já que é uma atividade que não é tão comum, né? Tá, eu fui trabalhar numa joalheria, né, como vendedora, e essa necessidade de criar, de desenhar, comecei a criar peças personalizadas para as clientes. E foi tendo uma aceitação super legal. Só que muitas vezes eu desenhava as peças e aí chegava no ourives e ele falava, não, isso aqui não vai dar para fazer, no artesanal não faz. Por que que não dá? Por que que não dá para fazer? Fui estudar. Agora, a ourivesaria, ela é uma atividade muito antiga, né? E ela não mudou muito, né? Queria que você contasse um pouco dessa questão histórica da sua função, né? A joalheria, ela, na verdade, surgiu com os nossos ancestrais, né, pré-históricos. Só que aí eles usavam os materiais que eles tinham ali na natureza. A ourivesaria veio depois que descobriram o metal. E aí não mudou nada, assim, o processo, na verdade, porque a gente usa fogo, a gente usa martelo, que é a forja, lixas para dar acabamento, então, assim, é um material que eu tenho aqui que usa eletricidade, o resto é na mão. Legal. E hoje em dia as grandes joalherias, elas também têm ainda algumas coisas feitas à mão, assim, com esse processo ainda artesanal também? Tem. As principais joalherias ainda mantêm o processo artesanal. Tem peças que levam 2 anos para ficar pronto, por exemplo. Isso agrega valor, né? Agrega valor para a peça, porque ela é única. Como que é? O que te inspira a produzir, a desenhar, a criar suas peças, né? Tá, tem muito de mim nas peças. A natureza é uma inspiração. Eu tenho duas linhas, na verdade. Uma orgânica, as formas orgânicas, que aí a inspiração é realmente a natureza. E outra que é mais geométrica, concreta, que aí vem da cidade, do urbano, da arquitetura, que eu adoro arquitetura. Ok, inspirou, criou, desenhou, né? E aí, e para pôr na prática, como que é o processo, assim, de se produzir? Tá, eu não parto de desenho, eu não gosto. Assim, é só um esboço para de repente lembrar da ideia depois. Eu gosto da experimentação, de sentar aqui na bancada E já fazer com o na metal peça. e fazer, deixar fluir, assim. Legal. Experimentar mesmo. Eu faço tudo aqui, desde da fundição, que é fazer a liga, né, do metal, porque eu compro a prata pura, aí a prata pura a gente não usa na joalheria. Então eu faço a liga com cobre, derreto, faço a laminação, que aí vai me dar possibilidades, né, a prata de várias formas, para aí conseguir chegar no resultado ali. E depois tem o processo de acabamento, que eu acho que é o mais demorado. Como que tem sido para você começar esse mercado e como que as pessoas têm recebido o mercado artesanal? Você acha que as pessoas tá rolando uma aceitação? Tá rolando uma aceitação, uma procura, na verdade, pela exclusividade, pelo design diferenciado. Eu trabalho com tendências, eu uso
né, a tendência, a moda, mas aí eu crio peças únicas, né, em cima daquilo. Então ela está comprando uma peça que é tendência, mas que ninguém vai ter igual. Sim. O que você mais gosta, assim, dessa atividade? O que te pegou na ourivesaria? A liberdade de criação. Essa sentar e deixar acontecer, sabe? E agora é hora de conferir mais um artista talentoso em cena. Na verdade, eu comecei a escrever rap e eu não tinha essa noção de que o rap era uma poesia num outro formato, né? Depois de um tempo passando, a gente vai rimando aqueles versos com a batida. Só que quando você olha só a letra escrita no caderno, aí você percebe que na verdade você já fez poesia, né? Antes mesmo de fazer o rap. Poesia é o desafogar, né? É a gente colocar para fora aquilo que a gente sente, aquilo que o mundo coloca dentro da gente, a gente tenta colocar para fora de outra forma. A gente pega a realidade, pega a rotina e transforma a rotina num texto. E esse texto, de alguma forma, tem que tentar alterar a rotina. Mas para mim, acima de tudo, poesia realmente é o que fica quando tudo acaba. Para uns, champanhe, para outros nem shampoo. Para uns, shoppings, sacolas. Para outros, praças, ruas, cheirar cola. Para uns, carro de luxo. Para outros, carrinho para catar lixo. Para uns, bloqueador solar. Para outros, bloqueador de celular. Para uns, lençol de fino linho. Para outros, infelizmente, é o fim da linha. A sociedade entre seus anjos e demônios. A dicotomia do ontem, hoje, agora. Vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre música e antropologia. Meno Del Picchia vai falar sobre o mais recente álbum dele, o Barriga de Sete Janta, e sobre as diversas pesquisas que ele realiza ligadas à música. Continue aí com a gente, o Artefato volta já. Barriga de sete janta, barriga de sete janta, barriga de sete janta. Bem-vindo, Meno. Pode entrar. Fica à vontade. Bem-vindo. Obrigado, Ju. Prazer recebê-lo. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Um prazer estar aqui também em Bauru com vocês aqui. O prazer é todo nosso. Acho que começar falando já sobre música e antropologia, que eu acho que são as suas duas áreas de atuação e até para que as pessoas te conheçam um pouquinho mais. Acho que já que a música fala tanto de nós mesmos, eu acredito que deve ser um casamento muito legal com a antropologia, né? Como que é para você unir essas duas áreas? Então, essa pergunta é boa porque tem dois jeitos de unir música e antropologia. A antropologia, ela ensina a gente a olhar para músicas distantes com outros olhos, né? Tentando tornar aquelas músicas que são distantes, que são exóticas, músicas indígenas, músicas, sei lá, música que a princípio você não entenderia de um jeito tão fácil ouvindo à primeira, né? Ouvindo à primeira vista, mas, tenta tornar isso mais familiar, tenta explicar isso, né? Manifestações musicais distantes. Então isso é um objetivo da antropologia da música. E na música, fazendo música, eu tento também discutir questões antropológicas mais gerais, que é, tipo, qual a diferença do ser humano para os animais, né? Eu tenho um disco que brinca com isso, com as fronteiras entre o humano, o animal, entre razão, emoção, entre cultura e natureza. Eu fiz um disco que é só essa brincadeira, que é uma brincadeira antropológica. É o seu segundo álbum? É o segundo álbum que chama Macaco Sem Pelo. Ai, que legal. Agora falando sobre o seu trabalho atual, que é o Barriga de Sete Janta, né? Queria que você contasse um pouco das inspirações, né? E do que se trata esse álbum. Esse álbum, ele tem uma história curiosa, porque
eu sempre tive um fascínio pelas figuras dos andarilhos. Eu fui criado no interior, fui criado em Bragança e me mudei para São Paulo para estar mais próximo da música, né, que acontece intensamente em São Paulo. E sempre era muito curioso de ver esses caras que a gente vê perambulando nas estradas. Às vezes, no meio do nada, você vê um cidadão lá andando, debaixo de chuva, debaixo de sol. E isso sempre me deixou muito curioso. E meu avô me contou que eu tive um primo que era andarilho, um primo que ele tentou ajudar e que chegou a levar para casa, dar banho, cortar cabelo e tal. Ele estava todo maltrapilho, todo barbudo. Meu avô tentou ajudar ele ficou um tempo com meu avô e depois saiu de novo. Ele queria estar na estrada, queria... E aí ele se perdeu e nunca mais a gente soube dele. O nome dele é Dico. E ele é natural de Ipaussu. E o apelido dele, ele tinha esse apelido Dico e depois ele ganhou o apelido de Barriga de Sete Janta. Porque ele foi ficando tão magro que parecia que ele tinha jantado só 7 vezes na vida. E o disco conta a história desse andarilho, assim, nascimento até a morte dele, a suposta morte. De Ipaussu, então Raimundo perdido virou andarilho, saiu pelo mundo todo maltrapilho e desiludido com a traição. Eu acho que, acompanhando e ouvindo o seu álbum, acho que dá para até chamar ele quase que de uma obra audiovisual, assim, porque acho que ele conta o roteiro com tantos detalhes, né, que eu acho que a gente consegue visualizar o personagem, o cenário, assim, é muito legal a maneira que você conta toda a história, né, assim, E aí eu queria que você me falasse um pouco de como foi esse seu processo de produção e essa sua ideia de contar, de como contar essa história. Legal, eu acho que aí também, na forma como você perguntou, a gente pode também brincar com essa coisa da antropologia e da música, porque a antropologia, ela te ensina a observar e a descrever, né? O antropólogo, ele é um observador e ele aprende a descrever os detalhes do que ele observa. E é um cronista, né? A etnografia nada mais é do que uma crônica com um olhar específico na vida social, nos comportamentos e tal. Então, no Barriga de Sete Janta, é legal você falar isso porque eu tentei trazer muitas imagens e descrições mesmo. Descrições de sentimentos, mas também descrições de paisagens. Então, talvez por isso que ele seja meio audiovisual, assim, eu acho também. E ele é um disco com muita letra, né? Então, eu tentei trazer muitas imagens mesmo, e descrever até de um jeito meio etnográfico, assim, algumas... Mas descrever também sentimentos, né? Descrever imagens e sentimentos, eu diria. Sim, e remeteu mesmo até a um roteiro próprio audiovisual. E você tem uma ligação com trilhas sonoras também, né? Tenho. Eu também, primeiro que eu adoro cinema, eu sou apaixonado por cinema. Trabalho também fazendo trilha sonora. Eu tive a oportunidade no ano passado eu assinei uma trilha com o André Bujanra e com o Márcio Nigro de um filme que está na Netflix, até assistam, Bem Casados. Eu fiz a trilha do filme. E eu estudei trilha sonora também, eu dou um curso de pós em trilha sonora lá na Anhembi Morumbi, então é um assunto que me interessa muito, assim, essa ligação de música e cinema. Retomando um pouquinho voltando a falar do álbum, né, Barriga de Sete Janta, no álbum a gente ouve toda a história do Dico, né, mas eu acredito que você, ao compor tudo, você se coloca muito no lugar do Dico também. Quanto tem de Meno, quanto tem de Dico, né, dá para diferenciar o que é o que ali? Eu acho que no disco tudo fica misturado, assim. Com certeza, em vários momentos eu estava escrevendo ali sobre sobre essa sedução que eu sinto por essas figuras que saem pelo mundo, né? Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, tem vontade de largar tudo e deixar tudo para trás, e sabe, se desapegar de tudo, de casa, de emprego, de família e sair pelo mundo. Eu acho que essa história do Barriga de Sete Janta, ela fala um pouco disso, desse desejo por liberdade, né? Você teve outras experiências com outras pessoas, outros personagens, ou foi uma questão de observação mesmo? E no Dico, né? A história do Dico. Então, é engraçado porque eu não sabia por que ele tinha largado. Você descobriu depois? Eu descobri depois. Só que uma coincidência incrível mesmo. Parece historinha que eu tô contando aqui, mas não é. Eu fiquei imaginando, putz, por que ele deve ter feito isso? Aí eu imaginei que ele foi traído, que ele era maluco por uma mulher, que ele era muito apaixonado, e ela traiu ele, e ele surtou, e aquilo
desabou o mundo dele, né? Tirou o chão dele e ele... Enfim, essa desilusão fez com que ele... E de fato, depois que eu gravei o disco, aí eu comecei a conversar com alguns familiares, contar que eu tinha feito o disco. E no disco, ele é apaixonado pela Sabrina, que é a segunda música, Sabrina. E a Sabrina e o Jacaré é o melhor amigo dele, trai ele com a Sabrina e a Sabrina some com o Jacaré, que é a terceira música, que é meio uma traição bem humorada, assim. E aí os meus tios me falaram, nossa, ele realmente ele pirou quando ele descobriu que a mulher dele tinha traído dele, a mulher dele sumiu. E isso fez com que ele pegasse a estrada. Na panela, o alho, a cebola, o sal. Ela é o pó sujo da flanela, a cortina desbotada. Aliás, é até legal a gente falar que o álbum tá disponível no site, né? É Quem verdade, quiser ouvir, conhecer, tá tudo lá, né? Tá no site para baixar, www.menodelpiquia.com.br. Tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer para quem usa. Então ele tá bem fácil, assim. Se vocês digitarem Meno, vocês vão me encontrar. Legal. E falando um pouquinho das suas pesquisas também, ligadas à antropologia, na sua tese de mestrado você fala sobre o processo de produção de discos na contemporaneidade, né? E aí o título é Porque Eles Ainda Gravam, né? Discos e artistas em construção. Na sua opinião, como é que está essa vivência hoje? Você, quanto artista, quanto pesquisador, vivendo essas experiências dos outros artistas, como é que está esse processo hoje com tanta tecnologia, tantas mudanças, né? Então, pouco tempo, né? A minha geração foi uma geração que viu essa transição fantástica que a internet representa, né? Que as tecnologias de compartilhamento de informação digital, né? Isso revolucionou, tá revolucionando. Que a nossa geração, né, em geral. Né? E no caso da música, uma coisa interessante que foi o que eu tentei discutir nessa dissertação, o que o disco tinha virado, o objeto disco, no momento em que ele não vende mais, porque as pessoas pegam música na internet. Eu acabei de falar que meu disco, na verdade, ele tá no Spotify, tá no Deezer, YouTube. tá no YouTube. Sim. E o disco físico acaba sendo muito mais uma formalização, um cartão de visita, é quase um ritual para você se tornar um artista. Você chegou a fazer? Fiz, depois eu vou te dar um disco. Mas, então eu tento discutir o que o objeto disco virou nesse momento em que ele perde valor enquanto mercadoria física e, por outro lado, no momento em que essas mesmas tecnologias digitais que tornaram o disco um objeto obsoleto, possibilitaram que cada vez mais artistas gravem seus discos, porque hoje é mais barato gravar. Sim, legal. E agora, atualmente, você, já no doutorado, né, tá pesquisando o funk. O funk em São Paulo, né, principalmente com foco em São Paulo, né, a sua pesquisa. E o funk a gente sabe, né, que sempre gera uma polêmica, sempre tem muita gente que não vê o funk como um produto artístico, enfim, e sempre tem aquela questão de desvalorizar. Como você tem visto, né, o que na sua pesquisa você está abordando em relação ao funk hoje? Então, uma coisa que me interessa muito são processos criativos, processos de produção musical. Como que os artistas produzem? Então, no mestrado, eu tive a oportunidade de conviver com artistas que eu já conhecia, que eram mais próximos, e para os quais o disco é uma ferramenta criativa importante. No doutorado, eu quis ir para o funk, porque primeiro que o funk, para mim, é uma música distante. Eu não conhecia a galera do funk, agora que eu estou me aproximando do funk. E no funk eu via que o disco não era o fundamental do processo criativo. No funk, por exemplo, é muito mais importante você ter um clipe, talvez, do que ter um disco inteiro. Então, às vezes, você investe toda a sua energia em fazer um clipe legal e divulgar ele bem divulgado do que em gravar 10 músicas. Sim. Muito diferente do que a galera que eu investiguei no mestrado. Então eu vi que no funk tinha alguma coisa ali que eu não entendi e falei, opa, eu quero saber o que está acontecendo ali. E outra coisa que me instiga muito no funk é esse poder de comunicação tremendo, né? Eu acho que é uma música que está comunicando muito. É inegável que comunica. Goste ou não, é um gênero, um estilo que está chegando em muita gente. E chegando na juventude, né? E formando a juventude, ajudando a construir valores e ideias. Então é isso que eu quero pesquisar um pouco, assim, entender melhor. Legal, acho que daqui a um tempo dá para você voltar e a gente falar mais sobre esse assunto, com certeza. As portas da TV Unesp estarão sempre abertas, a gente espera te ver ainda no Som e Prosa, fazendo um sonzinho aqui no nosso estúdio.
E boa sorte, sucesso aí nas carreiras, tanto antropólogo quanto como músico, viu? Poxa, obrigado, Ju. Obrigado a todos vocês da TV Unesp. Obrigado a todos vocês da TV Unesp. E agora é aquela hora do programa que nos deixa com vontade de ir correndo tirar a mochila do armário. Vamos conhecer mais uma história inspiradora de viagem? Hoje eu estou aqui para falar da Irlanda e de uma experiência que eu tive entre 2015 e 2016, durante 1 ano e 1 mês. Tinha saído de um desafio profissional e eu escolhi a Irlanda, dentre outras coisas também, porque lá tem muito essa coisa do medieval, de vários castelos e também da vegetação, que é maravilhosa. A Irlanda ela é conhecida como Ilha Esmeralda, porque o verde é muito bonito, o verde da vegetação de lá. Lá no inverno, outono, por exemplo, é tudo muito cinza, e isso eu percebia que influenciava muito no humor das pessoas. E então quando o verão, a primavera chegavam, as pessoas esperavam com ansiedade. Tinha até festival. Na cidade que eu morava, em Cork, por exemplo, tinha o Cork Summer Festival. Era um dia da chegada do verão, onde tinha apresentações musicais, feirinhas, tudo para dar seja bem-vindo verão. Uma diferença assim que eu gostei muito era essa coisa de parque, praça. As pessoas realmente frequentavam esses lugares. E lá tinha um lugar muito bonito que chamava Kinsale. Tem um forte lá, que era de um rei, King Charles. E você vê aquela imensidão de mar, assim, maravilhoso, alguns navios chegando. Aquele ar fresco do mar vindo em você, é uma sensação assim, sem igual, sabe? A Irlanda, ela recebe muitos imigrantes, são poloneses, árabes, brasileiros, italianos, espanhóis. Então, é uma mistura assim de muitas etnias. Isso eu acho que é muito legal, porque eles não perdem a característica deles, né, do povo irlandês, mas você também ganha com a cultura de outros povos. Agora falando de Cork. Cork foi uma cidade que me chamou a atenção porque ela preservava um pouco ainda esse ar mais bucólico, sabe? Essa coisa de... você percebe assim, ao lado de construções, prédios modernos, você percebe ainda algumas casas construídas em pedra, casas assim, quase que milenares, construções milenares. A pessoa deve viajar porque tem muito lugar bonito para você conhecer. Eu acho que cada lugar que você vai, você vive coisas que se você tivesse talvez aqui, você não ia viver. Acho que viajar te abre a muitas possibilidades. E para encerrar o programa, mergulhamos mais uma vez no universo das artes plásticas. Vamos conhecer o trabalho, as técnicas e as inspirações de mais um artista no quadro Mapeando. Eu sou o Fernando Chamarelli, eu sou formado em design pela Unesp e eu pinto já faz uns 10 anos e eu vivo disso já faz uns 7 anos, já, só com a pintura. Só na adolescência mesmo que eu fui começar a ser inspirado assim, pela arte, começar a querer criar alguma coisa e tal, através das histórias em quadrinhos da Marvel. Foi o que me chamou a atenção quando eu tinha uns 14 anos que eu comecei a desenhar, foi bem tarde assim. Só que daí foi dia atrás do outro, desenhando e foi praticamente até hoje assim, eu tô fazendo arte quase todo dia, sabe?
eu queria fazer uma primeira tatuagem assim com um tema indígena nacional, sabe? Então eu comecei a pesquisar a arte indígena brasileira e daí, como não tinha muita coisa, era mais artesanato, eu comecei a pesquisar sobre arte pré-colombiana, né? Arte inca, alguma coisa da América do Sul. Eu achava que já me identificava assim com elas também, né? Por ser da América do Sul. Daí eu fui me envolvendo nesse tipo de arte pré-colombiana, assim, né? Me inspirando muito na arte inca, maia, asteca. Aí, depois disso, eu comecei a ver que tinha um pouco de ligação entre a arte asteca e egípcia, dos povos antigos, sabe? Então, eu comecei a ligar com a arte africana, celta, maori, foi eu... Eu desenho tudo na folha e passo exatamente como está no papel para pintura. Não consigo fazer diretamente, sair pintando, porque eu acho que por causa disso, pela formação no design. Então, e daí é praticamente o desenho na tela e depois eu uso a tinta acrílica, né? Que eu acho que foi a que eu melhor me adaptei, assim, para esse tipo de trabalho. Às vezes dá vontade de criar por criar, sabe? Vontade só de... Parece que parece que tá psicografando. Comigo eu não sei se eu dei muita sorte ou foi uma coisa que eu fiz. Então eu pintei sem compromisso umas 10 telas assim e coloquei na internet e já começou a aparecer convite de galerias de fora do Brasil para participar em exposição coletiva. Aí isso foi animando, e de lá para enviar umas telas assim, e de lá já apareceram outras e foi meio que virando uma bola de neve, né? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que se pode fazer para qualquer artista, assim, porque tudo pode englobar a arte, qualquer coisa que você pode fazer pode ser arte ao mesmo tempo que não pode. Eu acho que é tudo aquilo que você faz, que você cria, especialmente quando você coloca algum sentimento naquilo, ou quer passar alguma mensagem. Esse artefato está acabando, mas o nosso Facebook está sempre te esperando, cheio de dicas e conteúdos ligados à arte e à cultura. O endereço é facebook.com/programa Artefato. Compartilhe com a gente suas opiniões, a TV Unesp é uma emissora pública e nós queremos estar cada vez mais perto de você. Na semana que vem tem mais Artefato e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, até lá. Tchau, tchau.